Toda a unção que você precisa está dentro do corpo. Toda. O corpo é tão alto, é tão alto, é tão alto, que alcança o trono de Deus e os anjos que estão lá. E o corpo, a dimensão dele é tão profunda, que alcança desde vocês aqui, na Manancial, no Rio Grande do Sul, Igrejinha, até os irmãos que estão na Coreia do Norte. O corpo é alto, o corpo é largo, o corpo é profundo. Quando você morre, você não deixa de fazer parte do corpo. E os santos que estão dentro deles, cada um tem uma unção, cada um tem algo que você precisa. Quando eu preciso entender algo sobre primiciar o Senhor, eu me conecto pela fé a Abel. A primeira vez que alguém, levanta um estandarte de adoração na Bíblia, tem a ver com primícia. Essa pessoa foi Abel. Quando eu preciso de fé para dar grandes saltos, Abraão está dentro do corpo, eu me conecto a ele. Quando eu preciso de força para me levantar num dia difícil, eu me conecto a Sansão. Quando eu preciso de vigor e coragem, eu me conecto aos meus irmãos que estão sendo perseguidos na Síria, porque eles estão no corpo. O corpo cura o corpo. O corpo não é só vocês aqui, o corpo não somos só nós lá em Fortaleza. O corpo não é só essa igreja que está aqui no Brasil, o corpo está espalhado. O corpo de Cristo é forte. Ah, como isso é profundo. Eu não entendi isso com a minha cabeça. Se você for querer entender, você vai ficar louco. Eu entendi isso entrando no corpo de Cristo. O Espírito Santo, ele é a mente de Deus. E existe uma reunião agora extraordinária, uma reunião VIP. Ninguém tem acesso, mas uma pessoa, eu quero te dizer que tem uma reunião sobre você, nas regiões celestes agora. Deus tem planos profundos, e nesse conselho existe uma pessoa que tem acesso a ele. Existe uma pessoa que está ouvindo todas as coisas que estão sendo planejadas a seu respeito, e essa pessoa se chama Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele é a mente de Deus em você. Espírito Santo, me informa o teor dessa reunião, Espírito Santo. A minha oração hoje é conhecer o que está acontecendo nessa reunião. Deus teve sonhos, projetos. Deus teve grandes desejos para a minha vida. E o Espírito Santo, ele sonda as profundidades e as profundezas de Deus e me faz conhecer. Nós usamos o texto de maneira equivocada e dizemos coisas que os olhos nunca viram, que os ouvidos nunca ouviram, e a gente para ali. Mas a Bíblia diz: nos últimos dias ele tem nos revelado pelo seu Espírito. Toque no seu vizinho e diga: vizinho, Deus tem uma reunião muito legal sobre você. E tem um cabueta dentro dessa reunião. Eu não sei como é que diz aqui. Como é que diz aqui? Tem um dedo duro nessa reunião, e ele é o Espírito Santo. Ele está escutando as coisas do coração do Pai, e ele deseja te compartilhar nessa noite. Ele deseja compartilhar os sonhos de Deus para você. Eu estou muito feliz, ok? Amém. Eu preciso ser muito preciso no que eu vou falar hoje aqui. 1 Pedro 2,9. O que eu vou falar com vocês hoje são as 4 marcas governamentais, ok? 1 Pedro 2, versículo 9 diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Eu vou ficar só aqui, eu não vou poder entrar muito nesse texto, tá certo? Eu quero que você entenda a aplicação dessa palavra e diga: mas nós somos uma geração que foi escolhida. Diga: nós somos os sacerdotes reais. Diga: nós somos sacerdotes e reis. Diga: nós somos sacerdotes e reis. Diga: eu sou sacerdote e rei. Diga: você é
sacerdote e rei. Não é só sacerdote e não é só rei. Sacerdote e rei. Diga: duas naturezas, duas em um, duas coisas, um homem, duas coisas, uma pessoa. Esse é o plano de Deus. Uau! Amém? Você pode aplaudir melhor, não é para mim, isso é uma verdade bíblica. É uma verdade bíblica. Quando eu leio esse texto, e o que eu tenho para trazer para vocês aqui é um apurado de algumas revelações que Deus tem depositado nos últimos anos na minha vida. Eu desejo trabalhar hoje de forma profética. E ser profético, eu tenho entendido nesses últimos dias, que é mais do que trazer uma palavra de conhecimento. Ser profético é antecipar uma temporada. Ser profético é viver uma temporada hoje, quando ninguém ainda viveu. Noé foi profético. Quando as pessoas olharam e perguntaram qual o tamanho, a dimensão do seu ministério. Você quer ver meu ministério? Vem aqui no meu quintal. E ele mostrou 3 pregos, algumas tábuas e 3 moleques ajudando ele. Chegaram para ele e disseram assim: mas o seu ministério é só isso. E ele foi e falou: mas calma, você só está vendo o começo, você não viu as coisas prontas. Quando estiverem prontas, haverá uma chuva, e nessa chuva virão as girafas, virão os elefantes, virão as garças, virão os porquinhos, virão os cachorros, que representam as nações da terra. Noé se preparou para uma temporada antes dela existir. Consegue entender? Vou falar igual o Cachaluna. Alô? Entende? Ele foi profético. Diga para a pessoa que está do seu lado: ser profético é viver uma temporada antes dela existir. Porque Deus tem levantado uma igreja profética para que ela viva uma estação, não quando ela chegou, mas viver essa estação antes dela chegar. Porque se Noé tivesse se preparado quando caiu a primeira gota de água, ele tinha colocado tudo a perder. Mas Noé se preparou quando não existia água caindo do céu. Isso é ser profético, é entender uma dimensão, é entender uma temporada antes mesmo dela acontecer. Então hoje nessa igreja eu venho com um favor profético. Eu venho servir a casa que me abençoou. E isso é uma baita responsabilidade para mim, servir ela com uma forma e uma palavra profética. Porque existe uma nova tendência e existe uma nova temporada. Eu vejo sobre os ares dessa igreja, isso é muito notório. Um tempo de transição, e Deus está transicionando coisas. E diga comigo: a visão nunca para. O visionário para, a visão não. Então a questão é estar na visão de Deus. Existe uma diferença entre mover do Espírito e uma diferença entre mover de Deus. Mover do Espírito é uma coisa, mover de Deus é outra. Mover de Espírito é quando Deus nos toca num culto, é quando o que aconteceu aqui, o Espírito nos tocou. Mover de Deus é outra coisa. Mover de Deus são homens sendo obedientes à visão que Deus plantou na vida deles, para cumprir um propósito eterno. A história do reino na terra, a história do mover de Deus na terra, ela só aconteceu porque homens foram obedientes. Homens obedientes cumpriram o mover de Deus. Quando eu falo mover de Deus, eu não estou falando de um batismo no Espírito Santo na hora do culto. Eu estou falando de uma geração que entendeu a temporada profética que ela tem que viver e cumpriu o seu propósito. E isso é uma coisa que me preocupa muito, porque o autor aos Hebreus, ele chega: eu tenho muitas coisas para falar para vocês, porém vocês se tornaram tardios na revelação. Ficou complicado de ensinar para vocês. Por quê? Porque eles tinham problemas na perseguição, tinham problemas com a igreja que sofria muito na perseguição. Então eles colocaram os olhos na perseguição, colocaram os olhos na sua debilidade, porém esqueceram que Deus tinha um assunto profundo. Esqueceram que o apóstolo que escreve a carta de Hebreus, que eu tenho as minhas convicções, o pastor Victor também, nós acreditamos bem parecido, mas nós não vamos entrar nesse mérito. Nós acreditamos que o escritor sagrado do texto de Hebreus, ele tinha algo a informar acerca da natureza do sacerdócio da igreja. E era algo muito profundo, era algo muito complexo.
Porém aqueles irmãos se tornaram tardios na revelação. E quando você se torna tardios na revelação, você prejudica a próxima revelação, a próxima geração. Por quê? Porque 2000 anos depois eu estou lendo a minha Bíblia, e quando chega no capítulo 4, no capítulo 5 de Hebreus, existe uma lacuna, porque o autor aos Hebreus queria ensinar algo, mas não pôde ensinar por conta da mentalidade tardia da igreja. Então a falta de revelação daquela geração me prejudicou 2000 anos depois que estou lendo a Bíblia. Não seja tardio na revelação que Deus tem para trazer para você, porque a revelação que te faz falta hoje, ela vai prejudicar uma geração amanhã. Consegue entender? Vocês estão comigo? Estão comigo? Conseguem entender? Então eu entendo que quando nós nos tornamos tardios para uma revelação, a gente prejudica os outros. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos tratar de forma alguma. Por isso precisamos ser proféticos. Por isso a igreja é profética. A igreja é fundamentada em cima de dois pilares, o profético e o apostólico, fundamentados em cima dos fundamentos dos apóstolos e dos profetas. A igreja, ela invade, e a igreja, ela estabelece. A posição da igreja nunca foi passiva. A posição da igreja da igrejinha não pode ser passiva. E Deus está chamando vocês para um tempo de ir para a batalha. Deus está chamando vocês para um tempo em que vocês viverão conquistas. Mas eu não posso mentir para vocês, a montanha é grande, mas não tenham medo, tenham ânimo, porque o Senhor já deu a montanha para vocês, o Senhor já deu a terra para vocês. Sigam avante, o Senhor já tem grandes planos para vocês. Ok? E quando eu estou falando disso, eu não estou falando só da área religiosa. Eu estou falando de reis e sacerdotes. Diga, eu não sou só rei. Eu não sou só sacerdote. Diga, eu sou rei e sacerdote. Quando a gente escuta esse termo na Bíblia, a gente só vai ver um momento na Bíblia onde ele aparece. O título rei e sacerdote, ele só aparece uma vez no cenário bíblico. E quando eu vou ver o momento onde esse título aparece, o momento onde essa descrição aparece, essa descrição do apóstolo Pedro, que está fundamentando o caráter e a expressão do ministério da igreja. Diga expressão. Diga expressão. Expressão vem do grego facsimílio, da palavra literalmente fax. Então quando a Bíblia diz que nós somos a expressão de Cristo, literalmente é um fax de Cristo. Então Pedro está ali falando da semelhança, da expressão do ministério da igreja. E ele não fala, vocês são sacerdotes. Isso é ordem passada. Ele está falando, vocês são sacerdotes e reis. E isso só aparece uma vez dentro do cenário bíblico. Em Hebreus capítulo 7, versículo 1 diz: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este regressava da matança dos reis, e o abençoou. A quem também Abraão separou o dízimo de tudo, sendo primeiramente, por interpretação do seu nome, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas feito semelhante, diga semelhante, ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então, o que eu estou vendo é que uma citação de Pedro, ela só aconteceu aproximadamente, deixa eu fazer as contas aqui, 2000 anos antes de Cristo. Eu quero te dizer que 2000 anos antes de Cristo, eu tenho a primeira aparição de um rei sacerdote. Por isso a Bíblia diz assim, que tamanho era esse Melquisedeque? Esse homem, eu quero explicar para você a profundidade disso. Ele era rei 700 anos antes de Samuel ungir o primeiro rei de Israel. E ele era sacerdote 500 anos antes de Moisés instituir o primeiro sacerdote. Ele já era rei e sacerdote. Você está comigo? Você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo a profundidade do que nós estamos tratando?
Agora o que eu vou te levar a um questionamento: aquele homem era um rei, diga um rei de Deus, um sacerdote de Deus, e não tinha Bíblia, não tinha culto de domingo, não existiam congregações, não existia transmissão ao vivo no Facebook, não existia nada disso. E esse homem era rei e sacerdote. Como assim? É porque quando eu cheguei aqui nessa igreja e eu vi, o que estava escrito é um ano 2018, ano de graça, sonho e conquista. Ano de realizar sonhos, ano de graça e conquista. Diga isso. Lembra o que eu falei? O reino dos céus é liberado pela declaração. Ano de sonhos, graça e conquista. Diga: esse ano eu viverei sonhos, graça e conquista. Você sabe por que Melquisedeque era um rei de Deus e um sacerdote de Deus antes de existir até os 10 mandamentos? Por causa de algo chamado graça. A graça, ela não começou com Jesus, Jesus reestabeleceu ela. A graça é o modelo governamental do reino eterno de Deus. A graça foi a primeira coisa que existiu quando Deus iniciou a criação, porque Ele não precisaria criar o homem, Ele não precisaria tomar nenhuma atitude benéfica, mas por sua graça Ele fez todas as coisas. Olha o que é que o autor do livro de Apocalipse diz: porque todas as coisas tu criaste sim, por causa da tua bondade elas vieram a existir. Quando Deus criou as estrelas, o fundamento daquilo era graça. Quando Deus criou o céu, o fundamento daquilo era graça. Antes mesmo do mundo existir e o cordeiro ser morto por você, o nome daquilo era graça. A graça. Quando Deus criou os céus e a terra entrou em colapso, e o universo entrou em queda, Deus poderia dar um reboot e destruir tudo, mas Ele olhou com graça sobre a face do abismo e disse: haja luz. Por causa disso você está vivo, por causa disso existia um plano de redenção, porque a graça é um modelo eterno de Deus. É um modelo eterno de Deus. Foi a graça que livrou o homem no jardim do Éden. Foi a graça que sustentou Noé. Todos esses homens, eles viveram única e exclusivamente pela graça. Alcançaram testemunhos pela fé só. Então, explicando para você sobre isso, eu não tenho tempo para entrar sobre Melquisedeque, porque esse é um personagem muito complexo. Mas o que eu posso falar para você é que Melquisedeque, ele é uma expressão, a Bíblia diz, ele é feito à semelhança de Cristo. Aí a Bíblia fala assim, tem gente que diz, uma teofania, isso não me interessa. Teofania significa aparição visível de Deus, porque algumas pessoas dizem assim, ele é sem pai e sem mãe, não é contado na genealogia. Claro, porque você jamais vai encontrar Melquisedeque na genealogia de Levi, porque ele não é contado entre aqueles sacerdotes. Por isso que o nome dele não vai estar lá, por isso que o pai dele não vai estar lá, por isso que o nome da mãe dele não vai estar lá. Ele faz parte de uma ordem superior. Ele faz parte de um sacerdócio que é diferente. Esse sacerdote não é só sacerdote, ele é sacerdote e ele é rei. Ele é diferente, ele é governamental. Ele governa através da compaixão e exerce o amor através da justiça. Ele tem um modelo diferente. E esse Melquisedeque, ele inicia uma nova temporada na história bíblica. Esse Melquisedeque é um personagem tão importante que ele aparece em poucos versículos da Bíblia, mas o que ele aparece, ele muda o cenário da história da humanidade. Por quê? Porque não tem a ver com o tamanho ou com a quantidade das coisas que você faz, tem a ver com a eficiência daquilo que você faz, com obediência. Pastor Vitor tinha me falado, Jesus ele passou 3 anos para construir uma coisa que talvez nós demorássemos 100. Porque quanto mais você obedece, mais eficiente você é. Mais obediência, mais eficiência. E a Bíblia diz que Melquisedeque era a semelhança de Cristo. Ele era uma reprodução de Cristo ali. Ele era alguém que caminhava como Cristo caminhava, obedecia como Cristo obedecia. Ele fazia parte de uma ordem diferente. Por isso que ele afetou a vida de alguém chamado pai da fé. Pai da fé. Então, eu quero deixar um modelo para vocês aqui,
um modelo de como caminhar. Eu tenho 4 pontos para tratar com vocês, ok? Melquisedeque, ele entra na vida de Abraão, e Abraão é o primeiro dos patriarcas, e ele afeta a vida da família de Abraão, e do seu filho, e dos seus netos, e dos seus bisnetos. Ele desenvolve, a vida de Abraão é desenvolvida ali um modelo, diga modelo patriarcal, que eu tenho entendido pelo Espírito. Se a igreja precisa governar, ela precisa olhar o modelo patriarcal. Pastor, mas nós vamos voltar ao período do Antigo Testamento? De maneira nenhuma, não menospreze. Entenda o que eu estou falando. Quando Abraão andava sobre a terra, entenda uma coisa. O pastor Cássio Luna falou disso na conferência que nós estávamos. Todos os exemplos de fé da galeria da fé não são do Novo Testamento, são do Antigo. A gente precisa entender que Noé, Abraão, Isaac e Jacó caminhavam na graça. Quando a lei entra, é um declive, é uma queda no nível. O homem caminhava no nível de graça, mas quando a lei entra, quando Moisés entra, o nível cai. Para mostrar a insuficiência do homem, para mostrar a dureza e a incapacidade do homem. Quando Jesus volta, ele reestabelece o nível que os patriarcas andavam. Uau, você consegue entender o que eu estou te dizendo? Então, se a gente precisa aprender a governar, a gente precisa dar uma olhada em como os patriarcas eles andavam. Precisamos dar uma olhada em como eles se comportavam. E existem muitos segredos e muitas chaves que podem nos ajudar. E existem 4 marcas governamentais que eu queria tratar com vocês hoje. Primeira, ter uma visão privilegiada. Todo patriarca tem uma visão privilegiada. Segunda, produzir impacto social. Todo patriarca produzia impacto social. Terceiro, favor e influência financeira. Tá bom? Esse é o 4. Perseverança e forte treinamento geracional. Diga, eu fui feito para conectar pessoas a Deus e para reinar. Rei e sacerdote. É o mínimo da nossa natureza. É o mínimo daquilo que nós somos chamados. Mas por que é tão difícil? Nesses anos andando, eu ando em igreja desde os meus 11 anos. Eu observei muita coisa. Não tenho muito tempo, como alguns aqui. Tem alguns aqui que tem tempo da minha vida, tem tempo de ministério. Só que ao longo desses anos, tenho 32 hoje. Ao longo dessas 2 décadas, ou eu vi reis, homens que governavam, homens que eram ricos, homens que tinham influência, ou eu vi sacerdotes, grandes pregadores, grandes ministros, ótimos professores. Coisa muito difícil de se ver é um rei e um sacerdote. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? O problema é que houve uma separação na mentalidade da igreja. Separaram, colocaram os reis para um lado e os sacerdotes para o outro. Diga comigo, a Babilônia, ela foca nas pessoas de governo. E quando eu falo de Babilônia, é um tríplice comando: é política, é cultura e é religião. A Babilônia, ela tem a mentalidade de matar as pessoas governamentais no reino de Deus. Tanto que quando a Babilônia cai, o mundo inteiro chora, porque o mundo inteiro está com a mentalidade corrompida, exceto 2 classes de pessoas que estão celebrando a queda da grande cidade. A Bíblia diz que os apóstolos e os profetas, eles estão gritando, celebrando, o mundo inteiro chorando, mas tem uma classe de pessoas, os apóstolos e os profetas, as pessoas que têm a mentalidade profética, as pessoas que têm a mentalidade fundamentadora. E eu preciso te explicar isso através do texto bíblico. O que é que está acontecendo? Por que quando eu falo que você foi feito para governar, por que isso entra e bate e cai? E é como se eu estivesse falando de dinheiro, é como se eu estivesse falando de coisa que não tem a ver com o reino de Deus. E governabilidade é uma das marcas do reino de Deus. A gente precisa entender muito bem isso. Eu quero ler um texto com vocês em Ezequiel 17:3. Esse é um dos textos, uma parábola que mais impactou a minha vida. Irmãos, eu estou vindo como uma torneira grande, ligada, jogando muitas coisas, mas eu simplesmente estou entendendo que coisas estão passando por mim,
Eu sei que talvez não alcance a todos, mas alcance alguns, e vocês vão entender por que eu estou falando isso. Porque se eu alcançar um hoje aqui, se eu alcançar a mentalidade governamental num, eu cumprirei minha tarefa. Ok? Então a primeira coisa, Ezequiel 17, capítulo 3. E diz assim diz o Senhor Deus: uma grande águia, de grandes asas e de plumagem comprida, cheia de penas de várias cores, veio ao Líbano e tomou mais alto ramo de um cedro. Veio ao Líbano e tomou mais alto ramo de um cedro. E arrancou a ponta mais alta dos seus raminhos, e a levou a uma terra de comércio, e a pôs numa cidade de comerciantes. E também tomou da semente da terra, e a lançou num solo frutífero, pô-la junto a muitas águas, e a plantou-a como um salgueiro. Diga, era um cedro. Foi tirado do seu canto. Era um cedro, diga, era um cedro. Uma árvore real, uma árvore governamental. Foi tirada do seu canto, levada para outro canto e plantada como salgueiro. Era uma natureza, era um tipo, era uma forma. Foi arrancada e levada para outro canto e plantada de outra forma. A cidade que ela foi plantada era bonita, a cidade que ela foi plantada era glamurosa, ela tinha a vista de todo mundo, só não tinha uma coisa: identidade correta. Daí o profeta, ele explica, ele pergunta: o que é isso? Daí no versículo 12, preste atenção: dize, pois, a casa rebelde de Israel: não sabeis o que significam essas coisas? Diz-lhe: eis que veio o rei da Babilônia a Jerusalém, e tomou o seu rei e seus príncipes, e os levou consigo para a Babilônia. Diga, a religiosidade procura as pessoas de governo. E aqui eu vou entrar em umas coisas, irmãos, que isso Deus me colocou de cabeça para baixo para te explicar. Uma das coisas que eu tenho visto, que tem causado um grande prejuízo, e eu falo como fruto de uma geração disso. Irmãos, há 15 anos atrás eu estava indo para o campo missionário. Eu não arrependo de 15 anos não, há 17 anos atrás eu estava indo para o campo missionário. Muitas vezes, para poder chegar na cidade, no canto onde eu tinha que estar, eu pegava carona de caminhão com 16 anos de idade. Por isso que ir naquele caminhão e naquele ônibus é um paraíso, amigo, para mim. Eu queria ir para aquele ônibus para o Uruguai, ali você está louco. Uma vez eu entrei num caminhão com aquele cara de bulldog, que é achatado. Claudião, me ajuda. Tem aquele que tem um focinho, né? Não, aquele que é antigão mesmo, assim. Hã? Eu sei não como é que é não, vocês que sabem aí de caminhão. Só sei que eu entrei, gente, e me botaram no banco. E quando me botaram no banco, não tinha canto para botar. E botaram as minhas malas. Eu viajei 10 horas assim, ó. Quando eu abri a porta para descer, eu abri tchau e saí. As costas demorou uns 2 dias para voltar ao normal. Porque a minha geração foi ensinada assim: deixe tudo, largue a faculdade, largue os estudos, largue tudo e venha servir Jesus, porque você precisa vir para o campo missionário para poder agradar Jesus. Você precisa morrer pelo evangelho. Você precisa, gente, eu era adolescente, isso entrava dentro de mim, sem contar horas e mais horas escutando sermões sobre os heróis e os mártires. Sonho de vida, morrer por Jesus. Cabeça decapitada, milhões de pessoas no meu velório. Projeto de vida. Primeira banda que eu tive, André, pastor André, ó, primeira banda que eu tive, para você ter noção da mentalidade: sangue, sacrifício e renúncia. Preste atenção. Nem a igreja queria receber a gente. Claro. Chegava no culto, só o nome da banda já fazia, né? Hã? Não era trash não, o Zé ia ficar feliz, mas não era não. E nesse tempo eu era um guerrilheiro da fé. Passaram-se 15 anos, e a minha geração inteira, ela acreditou que para poder agradar a Deus, tinha que largar tudo e vir para um púlpito. E essa mentalidade, ela já vem, ó.
E a gente começou a acreditar em algo que os avivamentos passados não acreditavam, que a maioria deles nasciam em universidades. A gente começou a acreditar que para agradar a Deus eu não poderia ter nada secular. Daí, nós começamos a encher as bases missionárias e começamos a sair das faculdades. Começamos a sair do colégio empresarial. Começamos a sair das áreas governamentais. Hoje, quase 20 anos depois, nós precisamos de representantes dentro das casas governamentais. Nós precisamos de pessoas governamentais dentro da área empresarial. E nós não temos ninguém. Sabe por quê? Porque a Babilônia veio e tirou os cedros e plantou eles como salgueiros. Vocês conseguem entender? Mudou a nossa mentalidade. A mentalidade que foi criada era que nós só poderíamos agradar a Deus se fôssemos sacerdotes. E essa mentalidade, ela é arquitestamentária. Ela é do velho. Ela é antiga. Porque ficou bem claro, só Levi adora ao Senhor. Só Levi oferece sacrifícios ao Senhor. Esse sacerdócio você tinha que parar tudo e viver só para Ele. Mas nesse novo sacerdócio, nós não somos só sacerdotes, mas nós também somos reis. Nós somos pessoas com zonas de influência. Nós somos pessoas que podemos afetar nas áreas onde nós estamos. Só que a Babilônia, ela procura as pessoas governamentais. E daí ela tirou aquele empresário de alto calibre, tirou ele de uma zona onde o que Deus queria para ele era que ele ganhasse muito dinheiro, para que pudesse financiar muitas e muitas outras coisas e alcançar mais e mais zonas de governo entre empresários. Deus tirou aquele empresário, Deus não, a religiosidade, a Babilônia que opera sobre os ares, tirou aquele empresário daquela zona de governo e colocou um microfone na mão dele e um púlpito debaixo dos seus pés. Ganhamos mais um pregador e perdemos mais uma área de governo. Irmãos, o que tem queimado no meu coração nesses dias é uma mudança de mentalidade. Falo isso porque o meu mentor tem trabalhado isso, trabalhou isso durante anos. Eu só fui entender isso por uma revelação do Espírito. E quando eu entendi isso, hoje, na minha cidade, o grande desafio que eu tenho é mentorear adolescentes e mentorear jovens universitários. A minha igreja ela é composta por 80% de universitários. E sabe o que eu estou dizendo para eles? Porque a gente criou uma mentalidade: para me agradar a Deus eu tenho que estar com um violão. Para me agradar a Deus eu tenho que estar cantando no louvor da igreja. Ou se alguém quer ser algo mais diferente, você professor da escolinha. Eu não estou dizendo que isso não é importante, mas nós estamos perdendo uma terapeuta ocupacional para ter mais uma pessoa fazendo a terceira voz feia aqui em cima. Levantem-se a mentalidade governamental. Se Deus colocou um sonho no seu coração de fazer calça jeans, faça a melhor calça jeans. Porque Deus vai ser glorificado na calça jeans que você faz. Porque quando as pessoas pegarem, meu Deus, o que é isso? As pessoas vão te chamar, vão querer saber o que é que você faz. E o seu segredo vai ser porque você tem uma chave governamental. Você tem uma mentalidade, você é um rei. Você está operando, você está se expandindo. Mas você não se esquece que você é um sacerdote. Você afeta as pessoas naquela área. Quem afetará as pessoas do ramo da cerâmica, Everton? Se não for uma pessoa com mentalidade governamental ali dentro. Eu não tenho capacidade de entrar ali, mas você tem, Everton. Você tem. E daí quando a gente começa a tratar isso, a primeira coisa que a Babilônia faz, ela muda a mentalidade. E para de achar que a Babilônia é a igreja que é mais religiosa da cidade. Para de achar que a Babilônia é aquele irmão que não aceitou aquilo que você crê. A Babilônia é um sistema político, cultural, religioso, liderado pelo diabo. É a cidade que faz oposição à cidade de Deus, Sião. Ela se levanta contra tudo aquilo que se chama Deus. E por um tempo ela se alegrou pelo fato de ter formado os bons pregadores em nosso meio, porque nós não estávamos produzindo reis do outro lado, e eles estavam produzindo. Hoje nós estamos com a confusão que estamos na política, na educação,
Porque não há vozes governamentais como Daniel. Como mexeu comigo a vida de Esther e do seu tio. Uma voz clamando à frente. Quando ele chega para ela e diz: não foi por acaso que Deus te colocou aí para falar pelo nosso povo? Deus está levantando os reis essa noite aqui, irmãos. Isso tem, a mensagem tem queimado no meu coração. Os reis e sacerdotes que vão trazer influência. A primeira coisa que eu vejo na marca governamental que há na vida desses reis, a primeira coisa é que eles têm uma visão privilegiada. A primeira coisa que acontece com Melquisedeque, com Abraão, depois que ele se encontra com Melquisedeque, ele recebe uma visão. E visão significa alcançar destino. Visão significa onde eu vou chegar. No capítulo 14, ele se encontra com Melquisedeque. Ele não adianta, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Não adianta você ter promessas na sua vida. Não adianta você ter projetos de Deus para a sua vida. Deixa eu te contar uma coisa, você é mais um. Deus tem projeto e sonho na vida de todo mundo. A questão é, quem é o seu Melquisedeque? Isso é outro assunto. Graças a Deus, Deus proporcionou a mim encontrar os meus Melquisedeques, que mentoreiam e fazem romper a minha casa. E o primeiro fator de você se encontrar com alguém dessa nova ordem de reis e sacerdotes é que você começa a ter visão privilegiada. Melquisedeque se encontra com Abraão no capítulo 14. No capítulo 15, Deus olha para ele e diz: agora eu vou te dar um filho. Diga: Melquisedeque, libera a visão. Consegue entender? Visão privilegiada. Visão privilegiada. Gênesis 15:1. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou seu escudo, grande será sua recompensa. Diga: visão. Visão privilegiada. Vamos lá, diga: vizinho. Vamos lá, cutuque ele, diga: vizinho. Deus está te dando visão privilegiada. Deixa eu te confirmar uma coisa: visão privilegiada é a herança de uma casa espiritual consolidada, e esta casa é. Eu te falo isso porque eu sou alguém que experimenta isso do outro lado do Brasil. Isso é uma verdade. Existe muita liberação sobre esse local. E logo, eu entendo que quando não há visão, aí entra um perigo. A pior coisa que pode acontecer na vida de um líder, e quando eu falo líder, eu não estou falando de um pastor, estou falando líder. Você é líder mesmo que em zonas mínimas da sua vida. Ou você lidera um setor, ou você lidera você mesmo, ou você lidera a sua casa. E a pior coisa que pode acontecer na vida de um líder é falta de visão, discernimento, é não ter uma visão definida. E aqui eu vou entrar no outro exemplo que apavora na minha mente quando eu leio ele. Existem textos na Bíblia, eu tenho uma relação com a Bíblia. Eu li muita revista em quadrinho quando eu era criança. Então o meu imagético com a Bíblia é muito forte. Minha mãe comprava muita revista em quadrinho para mim, eu aprendi a ler ela. Quando eu leio a Bíblia, é como se eu estivesse lendo uma revista em quadrinho. Então eu entro em passagens que às vezes me falta o fôlego. Eu começo eu paro. E essa é uma das passagens que pode ser um grande pesadelo na vida de alguém. E ela fala, e nós estamos entrando num estudo sobre a vida dos patriarcas, ok? A gente precisa entender o modelo governamental deles, e também os erros que aconteceram naquele tempo. E aqui eu entro um grande erro, que eu não quero que você cometa em nome de Jesus. Para mim é um dos erros mais perigosos que eu vi na Bíblia. Gênesis 13:10 diz: então Ló levantou os seus olhos e viu toda a planície do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Éden, como a terra do Egito, até chegar a Zoar. Pode passar. E Ló escolheu para si toda a planície do Jordão e partiu para o oriente. Assim se apartaram um do outro. Ló estava associado a Abraão, um homem de visão, um homem que tinha recebido um legado de Melquisedeque. Cuidado, você precisa estar plantado do lado de alguém que tem uma visão, consegue entender? Só que Ló, ele olha e ele percebe: não, eu cresci, eu quero me divergir de você. E aqui temos um grande problema,
Porque uma liderança confusa, ela vê jardim do Éden, onde Deus vê caos e cinzas. Uma liderança confusa, ela faz um investimento num grande resort, num grande condomínio, e mal sabe ela que daqui a 10 anos vai vir um maremoto levar tudo. Eu moro perto da praia aconteceram algumas construções na cidade de Fortaleza, que jogaram o mar para a esquerda, para a cidade que eu moro. Então o mar, ele avançou 500 metros e destruiu muitas coisas na orla do Icaraí, que é a praia. Eu moro na cidade de Caucaia, na praia do Icaraí. Então existe um apartamento, um bloco de apartamentos lá que são vendidos a 30 mil, 40 mil reais, de luxo, coisa de outro mundo. Sabe por quê? Porque ele só vai durar 5 anos. Ló pegou toda a riqueza da sua casa e escolheu plantar a sua família num condomínio que Deus ia sepultar logo logo. Horrenda coisa é quando um líder não tem discernimento. Abraão vai para os carvalhais, Ló para aquilo que visivelmente era mais lucrativo. Ló vai para um lado, e mal sabe ele que quando um líder se torna confuso, ele coloca toda a sua família debaixo de um jugo de escravidão. Porque quando os 5 reis entraram em guerra contra os 4, toda a família dele foi levada cativa. A sua falta de visão pode escravizar a sua casa. E como eu tenho lidado com pastores, líderes e pais, que porque não tiveram uma visão definida, prejudicaram toda a sua casa. E agora eles tentam consertar. E graças a Deus existem os Abraãos que tomam a sua espada e vão para a guerra em prol de resgatar um irmão teimoso. Graças a Deus. Só que o problema é quando o seu coração é corrupto, a sua decisão, ela não vai prejudicar só você, ela vai prejudicar os outros que estão debaixo da sua casa. Porque Jó plantou a sua família numa região que abominava tudo aquilo que era santo, sagrado, era profana. Depois que eles são resgatados e Deus dá um aviso de destruição àquela terra, Ló ele sai. Porém o coração da sua mulher já estava envolvido com aquela terra. O que é que acontece? Ele perde a esposa, transformada numa coluna de sal. E por causa da cultura daquela época, as suas filhas não veem nenhum problema em ter uma relação incestuosa com ele. Por quê? Porque em Sodoma e Gomorra tudo se podia. Líderes confusos, colocando suas casas em risco. Consegue entender? Falta de visão privilegiada. Que horrenda coisa é falta de visão. E daí eu entendo algo. Uma liderança confusa, ela vê jardim do Éden, onde Deus ele vê confusão. Porém há uma saída para nós. Diga, há uma saída para nós. Você precisa ficar muito alegre. Diga assim, graças a Deus, há uma saída para nós. E essa é a intimidade com Deus. Uau, eu fico muito feliz. Olhe para o seu vizinho e diga, intimidade com Deus é um direito da nova natureza. Diga, é um direito. Diga, é direito meu. Diga, é direito meu. Vamos lá, meu irmão, libere isso sobre a sua vida. Diga, é um direito meu ser amigo de Deus. Vamos lá, você precisa entender a profundidade. É um direito meu ser amigo de Deus. É direito. E a gente usufrui. Preste atenção, João capítulo 3, versículo 3 diz: em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Sabe qual é o grande problema? É que a maioria das pessoas, elas querem acessar o reino de Deus pela morte. Elas acreditam que vão conhecer Deus, ser íntimas de Deus, vão estar próximas de Deus quando morrerem. Elas acreditam que quando morrerem, elas serão pessoas melhores.
terão um relacionamento mais próximo de Jesus. Só que quando eu leio a Bíblia, eu vejo que não se entra no reino de Deus pela morte, mas se entra no reino de Deus pela vida. Porque se você não nascer de novo, é impossível ver o reino de Deus. Então o reino de Deus não tem a ver com morte, mas tem a ver com vida. E todo aquele que confessou a Ele, recebeu nova vida. É o direito nosso. Uau! Intimidade com Deus é uma grande chave para ter visão privilegiada. Aqui entra algo que revolucionou minha vida. No ano de 2016, eu passei por uma quebra muito grande na minha vida. E quando eu falo quebra, eu falo pelos meus mentores, graças a Deus, terem afetado bruscamente a minha vida. E a sensação que eu tive naqueles dias foi como se eu tivesse dado de cara com a parede vindo a 100 por hora. Me senti completamente quebrado e desorientado, porque eu estava quase no caminho de Ló. Eu estava quase colocando toda a minha casa em risco. Mas graças a Deus, pela repreensão do meu mentor, a gente conseguiu colocar as coisas em ordem. Só que eu prestei atenção numa coisa: eu não vou ter o meu mentor 24 horas por dia, eu não vou ter meu pastor 24 horas por dia me direcionando em cada coisa que eu vou ter que fazer, nas compras que eu tenho que fazer no mês, nas pequenas, nas micro e macro decisões. Foi quando eu entendi algo na minha vida que revolucionou minha vida. Eu vim para a escola de realinhamento, no ano de 2017, e sempre a escola, às vezes eu venho para ministrar, mas sou mais ministrado do que ministro. E naquele ano, o Espírito Santo me fez uma pergunta. Ele perguntou: você me conhece? Eu não estou falando de você ler o livro do Benny Hinn, Bom Dia Espírito Santo. Eu estou falando: você me conhece? E eu parei para prestar atenção que mesmo que eu dissesse que o Espírito Santo era uma pessoa e não era uma força, eu o tratava como uma força, eu o tratava como um arrepio, eu o tratava como qualquer coisa, como uma sensação no culto. Em janeiro de 2017, o Espírito Santo me ensinou que ele era meu amigo, meu melhor amigo. E ali começou a jornada mais louca da minha vida. Durante 30 dias o Espírito Santo falou comigo assim: eu não quero que você leia nenhum livro, eu não quero que você escute nenhuma palavra, eu não quero que você não leia nem a Bíblia, porque muitas vezes a Bíblia é um grande empecilho. Irmão, entenda o que eu vou falar para você. A Bíblia é um grande empecilho para nos impedir de ouvir a voz de Deus. Porque Deus está falando com você. Salmo 126, quando o Senhor quebrou a sorte de Senhor. Só que você está assim: ah, mas meu planejamento bíblico é ler 2 Pedro. O meu planejamento bíblico. E Deus está querendo tratar contigo outro texto, Deus está querendo tratar contigo outra coisa, mas você está preso na sua rotina religiosa. A Bíblia foi usada para te fazer perder a visão. E o Espírito Santo: eu não quero que você leia a Bíblia, eu quero que você fique 30 dias comigo, e eu vou mudar a sua vida. Quando ele falou isso, eu pensei: nossa, tenho tanto pecado, tenho tanta falha. Então, quando começou isso, e eu disse: como vai ser, Espírito Santo? Ele disse: todo dia eu quero você, de 5 da manhã às 8 da manhã, comigo. Só isso, só entra no quarto e fica comigo. Mas o que é que a gente vai fazer? O teatro é só esse. Chegou o primeiro dia, cheguei, não tinha nenhuma agenda, nenhum script. A única coisa que ele disse: coloca uma música para você adorar, coloca uma música de soul. Aí eu liguei aquele instrumental de piano e eu estava lá. Começou a acontecer uma coisa. Naquele dia não aconteceu nada, mas eu saí dali tão amado. Eu comecei a ser disciplinado na minha amizade com o Espírito Santo. E os dias foram passando e tinham vezes que o Espírito Santo vinha sobre o meu quarto, como se fosse ondas quebrando e me jogando contra a parede. Tinha vezes que eu gritava, eu chorava, e eu dormia, eu acordava no colo dele.
E eu comecei a ver que eu comecei a me tornar uma fonte, sabe, de revelação para quem chegava perto de mim. Eu comecei, sabe, a não ter mais um conhecimento baseado na letra. Eu desisti de ser inteligente, irmão. Esse era meu espinho na carne. E eu preferi ser amigo do Espírito Santo e falar aquilo que ele fala. Chegou um dia, o 6º dia, eu nunca vou esquecer. Esse é meu testemunho bobo, mas é meu testemunho. O Espírito Santo falou comigo assim. Eu entrei, naquele dia eu me ajoelhei, e 5 horas, e deu 6 horas, nada. Só que aquele dia estava chovendo, e meu carro estava sujo. E eu queria tanto lavar o carro, aproveitar a chuva, estava cedinho. E eu fiquei lá, Espírito Santo vem. E nada, quando deu 6h30, o Espírito Santo, agora eu vou me manifestar para ti. Quando ele falou isso, eu disse, amém, Espírito Santo, eu me ajoelhei, agora vai vir, no mínimo que vai vir é um querubim com as 4 asas aqui, vai pegar fogo esse quarto, é o mínimo. Se o Espírito Santo diz que vai vir, o mínimo, agora eu vou fazer algo com você. Amém, Espírito, faz, me bate, me joga na parede, me chama de lagartixa, faz o que você quiser. Ele disse, você quer mesmo fazer? Eu quero. Pois eu quero lavar teu carro contigo. E eu fiquei pensando assim, poxa, mas isso não tem nada a ver com coisa de crente. Ele disse, porque você não está aprendendo teologia comigo, você está aprendendo a ser meu amigo, e amigos ajudam um ao outro. E eu peguei, cara, a esponja, o shampoo para lavar o carro, e eu levei lá para fora, coloquei o carro. Quando eu passei a primeira esponja no carro, veio uma unção, como aquela chuva que batia nas minhas costas, e eu sentia a graça, o amor de Deus me lavar. E cada vez que eu lavava o carro, eu comecei a ser lavado pelas lágrimas quentes, misturando com a água fria, batendo em mim. E eu me senti a pessoa mais amada do mundo. E quando eu olhei do lado, eu vi meu vizinho olhando, e eu pensei, ele deve estar pensando que eu estou muito drogado, cara. Só que eu não estou ligando. E daí eu comecei a lavar o carro. Quando chegou do outro lado do carro, o Espírito Santo veio. E eu disse, eu estou mudando coisas na sua vida. E eu não estava mais chorando, agora eu comecei a rir. Eu fiquei assim, tipo Aline, sabe assim. E eu comecei a rir na rua, 6h30 da manhã. E os meus vizinhos colocavam a cabeça para fora. E tinha um homem severamente apaixonado pelo Espírito Santo. Essa é minha história boba com ele. Ele me pede para contar. Mas quando eu conto ela, coisas acontecem. Porque ela é boba, mas ela é minha. Ela é minha. Espírito Santo, Ele é... A minha igreja começou a mudar, irmãos. A minha mensagem começou a mudar. Eu comecei a entender o que meu pastor falava. As coisas começaram a ficar mais claras. Eu comecei a ter muito mais fluência. Eu comecei a ter muito mais êxito. Ele é meu amigo, eu fiz uma camisa para ele. Quando eu vou pregar, eu digo, vem comigo, que isso não tem graça. A chance de você livrar a sua casa é com o Espírito Santo. Eu tinha 3 tópicos para falar, mas Ele não me permite. Eu não vivo mais para minha agenda, eu vivo para a agenda dele. Ele quer ativar os reis e sacerdotes, e é só pelo amor e pela graça e pela amizade com Ele. O Espírito Santo, Ele é a mente de Deus. A mente de Deus se chama Espírito Santo. Ele conhece o que passa dentro do coração de Deus. Ele quer te informar nessa noite.
Oh. Nós não seremos confundidos, Espírito Santo. Eu estava no acampamento esses dias e sabe, tem um cara na minha igreja, ele é o cara mais bruto que eu conheço, ele se chama Batista, ele é padeiro, ele acorda todo dia 3:30 da manhã. Eu não conheci o Batista, a história dele, mas o Batista, ele era um cara durão, cara, ele não durava em nenhuma igreja. Todo mundo dizia pra mim, cara, esse cara não dura, cara. E eu perguntei, Espírito Santo, meu amigo, você conhece o Batista? E o Espírito Santo falou comigo, vai lá, abraça ele e diz: você é o neguinho do papai. Ele nunca recebeu um abraço do pai dele. Cara, ele é grande, ele é forte. Eu levasse um murro dele, cara, ia ser muito prejuízo. E no meio da adoração, o Batista durão. Eu peguei o Batista, abracei. Pensa aquela cena esquisita, você botando um negão aqui. Hoje o pai te diz, vem cá, meu neguinho. Aquele cara gigante, bruto, chorava que nem uma criança. Ele caiu no chão e ficou lá. Ele estava tendo um encontro com meu amigo Espírito Santo. Ele não é mais uma força para mim. Eu nem sei mais o que fazer, porque ele está fazendo aí com você. E eu não vou ousar fazer mais nada. Se você se sente amado pelo Espírito Santo onde você está, eu quero que você se manifeste a Ele. Se manifeste a Ele. Onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Existem doses cavalares de amor hoje aqui. Existe um batismo de amor do Espírito Santo hoje aqui.